Obrigada, professor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor pela oportunidade e pela chance de poder discorrer sobre esse tema. A professora Almelita também, muito obrigada pela confiança e é sempre muito bom ter esse tipo de contato com o professor Marco e aprimorar cada vez mais aquilo que nós pensamos ser uma pedagogia eficiente e eficaz. Bom, o título do meu artigo é A Didática Baueriana e o Método Socrático, um encontro entre o clássico e o contemporâneo. A partir do momento em que eu entrei em contato com o professor Marco, ele me explicou um pouquinho sobre a didática, como é que funcionava, e como eu já tinha tido algum contato com ele, eu já tinha preconceitos, eu já sabia, entre aspas, sobre o que a didática tratava, mas o professor foi clareando o caminho e me mostrando sobre o que realmente a didática discorria, quais eram os seus objetivos e passos. E enquanto eu ouvia o discurso do professor, surgiu como que instantaneamente tomou uma fagulha ao método socrático. Eu acredito que é por eu já estar imersa na filosofia, ter estado no momento. Então, foi um link direto a nível dos meus neurônios e surgiu a ideia de relacionar o princípio e a ideia da didática baueriana com o método socrático. O cerne do meu trabalho é a relação que essas duas didáticas têm. Em primeiro lugar, analisar cada uma individualmente, trazer o laço entre elas e ainda não se esquecer de como o clássico ainda pode ter um impacto significativo no hoje. Essa é uma das minhas primeiras frases no artigo. Então, nesse artigo, eu me foquei no método socrático, que é um método apresentado por Sócrates lá em Atenas. Ele utilizava esse método, que consistia basicamente em 2 passos, a ironia e a maêutica, para ensinar. Era um método pedagógico. A ironia, a princípio, na Grécia, era vista do modo pejorativo. Ela era desprezada porque a pessoa que estaria a praticar a ironia estaria quase que a fingir que não sabia. Mas Sócrates utilizava a ironia era como um método pedagógico. E a ironia consistia basicamente em fazer perguntas aos jovens que talvez Sócrates já estivesse com as respostas. Mas ao perguntar, ele estaria a analisar o quanto aqueles jovens sabiam sobre aquele conteúdo, porque muitas das vezes isso é muito notável no sistema educativo e na nossa própria experiência como alunos. Okay. Continuando, os jovens, o principal objetivo era de analisar o que é que eles já sabiam sobre aquele conteúdo. E, atualmente, quando nós não procurarmos ter uma certa profundidade no conteúdo, nós ficamos na superficialidade, nas entrelinhas, e acreditamos que o simples conhecer significa saber. Mas Sócrates, com as perguntas que ele fazia e a ironia, apresentava aos alunos pontos de vista que, se calhar pela dúvida, pareciam algo que eles não tinham domínio. E aí entrava a maêutica. A maêutica era esse conduzir o aluno ao partilhar das suas próprias ideias. E Sócrates quase que é inspirado pela profissão da sua mãe, porque ela era parteira. Então era quase que um paralelo que ele fazia, mas com os jovens. E quando o professor explicou qual era a missão do professor dentro da didática baueriana, eu relacionei com o papel de Sócrates dentro do método socrático, porque o professor na didática baueriana é apresentado como um condutor, como um percursor, como um canal, como aquele que conduz o aluno ao saber. É como se os nossos dois extremos fossem o aluno e o conhecimento, e o professor estivesse a estabelecer uma função de canal para que o aluno se aproprie
se aproprie do conhecimento e, consequentemente, todo o seu. E esse processo é feito, sem dúvida, por meio de metodologias construtivas. E enquanto o aluno é motivado pelo professor a encontrar o caminho do saber, neste caso, nós já estaríamos a criar um paralelo entre a didática baueriana e o método socrático, ele quase que descobre o caminho pelo qual ele aprende. E ali já entra a individualidade e a subjetividade, porque cada aluno aprende da sua própria forma. O método tradicional, ele é engessado e transmite o conteúdo de uma maneira universal, como se todos captassem as ideias e o conhecimento exatamente da mesma forma. Mas pela didática baueriana, o próprio aluno é instigado a encontrar o caminho pelo que ele deve passar, ele deve percorrer essa lira e realmente se apropriar do conhecimento, torná-lo seu pelas construções próprias que ele faz. Então, a ironia, a ação do professor perguntar e do aluno perceber que se calhar falte alguma coisa naquilo que sei, abre portas para a maiêutica. O professor entra como papel de guia, ele vai tirando o que não importa até que o aluno descubra o diamante bruto sozinho. Então, é basicamente isso que o meu artigo traz. Ele faz uma comparação bem linear entre essas duas metodologias, uma tão atual quanto a didática baueriana e uma antiga como o método socrático, para mostrar que o clássico pode ter, sim, um papel que ainda contribua, pode ter um papel importante, desempenhar uma função que seja relevante no sistema educativo e pedagógico atual, tanto quanto a baueriana. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que me foi dada e por ter a chance de abrir aqui as cortinas sobre o meu artigo. Muito obrigada.